O FII em Foco de hoje é o RSAT11. Eu sinto que muita gente não entende muito bem esse fundo imobiliário, afinal, ele é um fundo de tijolo, ele é um fundo de papel. Na minha opinião, ele é um fundo imobiliário de tijolo, mas ele tem uma estrutura de crédito muito parecida com o fundo de papel. Eu vou explicar o porquê. O RSAT, ele trabalha com o sale and leaseback, ou seja, vender e alugar de volta. Geralmente, os fundos imobiliários de tijolo, eles trabalham com buy to lease, que é comprar para alugar. O caso do RSAT, ele funciona assim. Imagina que você tem uma empresa e você, como um bom empresário, sabe que para ter maior lucro, você precisa sempre reinvestir na sua empresa. Então você procura o fundo e fala: olha, eu preciso de liquidez, eu preciso do dinheiro em caixa agora. O que a RISA, o que o fundo vai fazer? Eles vão perguntar o que você tem de garantia. No caso, o empresário tem um imóvel de garantia. E aí a RISA vai avaliar esse imóvel. Fala: olha, o seu imóvel vale, por exemplo, 100 mil e eu vou dar para você agora, se você quiser, 50 mil nesse imóvel. Tá, mas quais são as condições? Você vai alugar esse imóvel de volta. E aí o empresário vai pensar: não, beleza, até porque eu tenho um imóvel que já está totalmente estruturado para a minha operação, a minha empresa funciona bem aí. Perfeito, vou e eu tenho que pagar aluguel para alguém, né? Ótimo. Tem mais alguma condição? Tem. Você vai ter que pagar para eu te revender depois esse imóvel. Mas lá na frente você vai comprar esse imóvel pelo mesmo valor. Então, dá igual qual é a valorização que teve durante o tempo, 5, 6, 10 anos. O fundo não rentabiliza com isso, ele não ganha nada com isso, porque ele vai revender ao mesmo preço. E a última condição que o fundo exige é que o inquilino agora pague a correção monetária para que lá na frente ele possa comprar pelo mesmo valor. Eu vou explicar na prática, eu separei um fato relevante aqui para a gente ver mais ou menos como isso funciona com valores, para ver se fica um pouquinho mais claro. Então tem aqui, o fundo vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que o fundo celebrou nesta data a escritura pública de compra e venda referente à aquisição de um armazém de grãos. Então, o fundo comprou, aqui ó, quando começa com compra, o fundo comprou um armazém de grãos lá no Mato Grosso. Aí fala o tamanho do imóvel, pelo montante total de 60 milhões. O imóvel vale 60 milhões, mas eu acabei de falar que eles compram com desconto. Calma. Pagos integralmente nesta data para a vendedora Aliagro. Se eu falei que compra com desconto, o imóvel vale 60 e eles pagaram 60, como assim? Aqui, ó, contrato de opção de compra. A Aliança, que é a mesma do grupo Aliagro, na mesma data adquiriu do fundo, ou seja, a Aliança comprou do fundo a opção de compra do imóvel no valor de 25 milhões. Se o fundo pagou 60 milhões e a inquilina pagou ao fundo 25 milhões, então no fim das contas o fundo pagou 35 milhões, né? O fundo pagou 60 milhões, porém o inquilino também tinha que pagar o fundo, então o fundo deu 35 milhões ao vendedor e assim ficou kit, né? Beleza, então tá aqui. 25 milhões que o inquilino pagou ao fundo. Pago integralmente nesta data, que terá como preço do exercício, no vencimento do contrato de locação, o valor de 35 milhões. Isso aqui, lembra que eu acabei de fazer a conta? É o valor que o fundo realmente pagou. E como assim, lá no vencimento do contrato vai ter o preço do exercício? Esses 25, eles são um desconto. O inquilino, daqui a 5 anos, que é o vencimento do contrato deles aqui, vai pagar 35 milhões. Daqui a 5 anos, ele vai comprar pelo mesmo valor que ele vendeu. Esses 25 milhões é o que ele deu para o fundo para garantir que daqui a 5 anos ele vai pagar só 35 milhões. É o desconto. Basicamente é isso, é o desconto. O contrato de opção de compra prevê pagamentos mensais para o fundo
da variação positiva do IPCA. Então, todos os meses, o valor vai ser corrigido pelo IPCA mensal. Então, 35 milhões corrigidos pelo IPCA. Imagina que o mês, aqui, o IPCA de janeiro. O IPCA de janeiro foi no valor de 0,16%. 35 milhões vezes 0,16% é igual a 56 mil reais. Então, no mês de janeiro, o aluguel devido por esse inquilino foi de 56 mil reais. Só isso? Não. Por quê? Eu falei para vocês que eles tinham que corrigir todo mês pelo IPCA, né? Então, além da correção do IPCA, ele também tinha que firmar um contrato de locação, ele tinha que ser o novo inquilino do fundo. A aliança firmou junto ao fundo um contrato de locação atípico, com prazo de 5 anos, que prevê pagamentos mensais de R$ 291.988. Vamos lá. Então, 35 milhões vezes o IPCA do mês. O mês foi de 0,16%. Mas ele tem uma taxa pré-fixada, que é o de R$ 291.988 reais. O aluguel devido nesse mês, no caso de janeiro, foi de R$ 347.988 reais. Então, basicamente, é assim que funciona o RZAT. Ele compra um imóvel com desconto, esse desconto é o valor que o inquilino deixa de receber. Então, é assim que funciona o fundo. Ele compra um imóvel com desconto, esse desconto é aquilo que o inquilino deixou de receber, justamente para garantir que daqui a um tempo, né? Daqui lá no término do contrato, ele vai pagar exatamente o mesmo valor. E aí ele firma um contrato de aluguel e um contrato de opção de compra. E essa opção de compra ele tem que corrigir todos os meses pelo IPCA. Em resumo, a gestora estima que a operação resultará em um sale and leaseback de 35 milhões de reais, com prazo de vencimento de 5 anos e remuneração de IPCA mais 0,86 ao mês. Vamos ver quanto esse valor dá ao ano? Então, seria IPCA mais 0,83% vezes 12. Seria uma taxa pré-fixada de 9,96% mais o IPCA. Então, 9,96 é o ganho real que o fundo vai te oferecer só com esse contrato, tá? Porque ele tem vários outros contratos. A gente vai ver agora, eu vou mostrar o portfólio do fundo. Entenderam mais ou menos como funciona Mais ou menos não, entenderam como funciona o RZAT? Se você entendeu, me fala aí nos comentários. Se não entendeu, deixa aí a sua dúvida. Talvez eu consiga te ajudar, talvez eu não tenha me explicado muito bem nesse vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques do RZAT. Bom, primeiro, ele é um fundo da Risa Asset. Eu gosto muito dessa gestão. Já vi muita gente reclamando da Risa, mas assim, na minha opinião, é uma excelente gestora. Vi o trabalho que faz com o RZTR11, com o RZAG11. O RZAG, se você abre a carteira do RZAG e olha aquelas concentrações e aquela pouca diversificação, você corre, né? Você foge para as colinas. Mas, no fim das contas, olha essa crise que teve no agro, nos FIAGROS, né? E o RZAG nada. Saiu ileso, né? Nada aconteceu com ele. O RZTR há anos e anos entregando muito valor aos cotistas. Então, assim, na minha opinião, é uma excelente gestora. Ah, mas faz emissão abaixo do VP. Vocês já olharam os informes mensais de antes da emissão e os de depois da emissão? O fundo surgiu em 2017, mas a Risa assumiu em 2019. Já fez 8 emissões. Cobra uma taxa de administração de 1%. Tranquilo. A questão é essa aqui, taxa de performance. Eu sou contra a taxa de performance. É até contraditório, como capitalista, eu falar que eu não quero pagar uma taxa de performance. Mas aqui eu penso, olha, o fundo já tem a taxa de administração. E aí eles querem ainda mais 20%. Antigamente eu pensava, não, beleza, se eles alcançaram o benchmark, isso agregou valor também ao cotista. Ótimo, excelente. Só que depois que eu comecei a analisar bem as DREs, eu vi
como isso afeta o lucro do cotista. Inclusive, nessa DRE aqui desse relatório, eu vou falar sobre isso. Mas, assim, come todo o lucro do cotista e eu acho desnecessário. Então, prefiro uma taxa de administração bem remunerada do que uma taxa de performance. O yield anualizado é de 13%. 97% do fundo, do capital do fundo está alocado em imóveis e o spread médio é de IPCA mais 9,7. Todos os contratos do fundo têm essa taxa um pouquinho mais cara, né, de IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 9, IPCA mais 10, e aí a taxa de performance segue o IPCA mais 5. Então, assim, é claro que eles vão bater. Claro, é uma taxa muito baixa para esse fundo, porque olha o spread. Então, vamos lá. A taxa é IPCA mais 5, da taxa de performance. IPCA mais 5. O que passar do IPCA mais 5, tudo bem. Só que a taxa de carrego do fundo é 9,7. Tem um spread entre o carrego e a taxa de e o benchmark da taxa de performance de 4,7%. Vai bater, claro, sempre vai bater. Todo semestre, todo ano vai bater. Valor de aquisição dos imóveis 403 milhões e valor de mercado dos imóveis 715 milhões, justamente porque eles compram com aquele desconto. Se o inquilino terminar o prazo do contrato totalmente adimplente, ele vai recomprar esse imóvel pelo mesmo valor que ele vendeu. Se ele ficar inadimplente, se acontecer alguma coisa e ele não conseguir honrar com esse compromisso, o fundo vai poder vender esse imóvel a valor de mercado. Então, lembra lá no fato relevante? O imóvel valia 60 milhões e a Risa comprou por 35. Se aquele inquilino não paga, a Risa pode vender por 60. Se houve valorização, a tendência é haver valorização com o tempo, então a Risa pode vender ainda mais caro. E aí vai lucrar, além de todo o lucro que teve com o rendimento, com o arrendamento, o aluguel, vai conseguir um lucro extraordinário ainda. Atualmente, eles têm em portfólio 11 imóveis com um vault, uma média dos vencimentos dos contratos de 4 anos e o valor patrimonial é de R$ 101,07. Aqui é a demonstração financeira, né? Aquilo que eu falei para vocês da taxa de performance. Olha aqui. Olha o resultado do fundo sem taxa de performance. 1,6, 1,20, 1,17, mas no mês que cobra taxa de performance, que foi 1,8 milhão de reais, olha o resultado, 57 centavos. Tudo bem, é um fundo que entrega muito resultado, mas eu não gosto de ver isso aqui. Não gosto, pesa no meu bolso, não gosto. Me fala nos comentários se você gosta de taxa de performance, o que você pensa sobre isso, como você acha que deveria ser cobrado. E aqui a gente tem as receitas, né? O aluguel esse mês foi de 3,1 milhões de reais, a opção de recompra, que é a correção monetária. É por isso que eu falo que ele tem uma estrutura muito parecida com a do fundo de papel, porque eles entregam a correção monetária no rendimento, assim como o fundo de papel. Resultado dos CRIs, o fundo tem 3% do patrimônio alocado em CRIs indexados a CDI. Outras receitas não falam especificamente de quê, mas eu já vi alguma explicação ou outra falando que pode ser uma multa por atraso do pagamento. Receita financeira do dinheiro que está em caixa, e aí todas as despesas, 388 mil reais, e o resultado mesmo do fundo foi de R$ 1,17 por cota. Eles têm um saldo acumulado de 26 centavos. A gestão adotou agora a linearização dos rendimentos. Se a gente olhar aqui, a gente vê que o RSAT, colocar no máximo aqui, ele varia bastante justamente por ter essa indexação ao IPCA. Como o inquilino paga a variação mensal, olha como acontece. Acontecia, né? Agora a gestão anunciou que vai adotar essa linearização de rendimentos. Eles trouxeram para a gente um guidance aqui, vai ser algo entre 95 centavos e R$ 1,05 até abril de 2025. Vamos falar então um pouco sobre o portfólio do fundo. Como eu falei, tem 97% alocado em imóveis, são 11 no total. Mas o que pesa muito, muito, muito nesse fundo é a qualidade destes imóveis. Aqui a gente tem o locatário, então tem uma cervejaria, tem a Splice, a Aliança, que é aquela que eu mostrei, tem o Atacadão, e aí tem o tipo de imóvel. Eles dividem aqui em industrial, logístico e comercial.
E aqui tem as regiões, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões, 7 estados brasileiros. O valor de compra, que é o que o fundo compra com desconto, e o valor de mercado, que é o que ele poderia lucrar caso o inquilino fique inadimplente. E aí a gente tem a proporção, né? Desconto de 50%, de 37%, 42%, 50%. A taxa, né, que é aquela pré-fixada, então tem IPCA mais 9,40, IPCA mais 10,5%, acho que a maior é 10,5% mesmo, aqui, 10,60% e a menor 9%, IPCA mais 9%, e aqui o prazo remanescente aí dos contratos, 6 anos, 2 anos, e aqui as fotos, né? Então, por exemplo, esse imóvel aqui é um industrial. Eu já vi muita gente preocupada com a qualidade dos imóveis, até porque imagina que se esse inquilino sai daqui, quem vai alugar esse imóvel? Vai ter que ser ou outra cervejaria, ou o fundo vai ter uma despesa gigantesca para transformar esse galpão em algo para uma outra empresa, sabe? Então, isso é muito preocupante. Também tem a questão, esse aqui até que tá bem, tem muito a questão da qualidade mesmo. As pessoas olham e pensam, esse aqui também, ó, esse aqui vai ter que alugar para alguém do agro, entendeu? Mas isso a gente nem se preocupa, porque a Risa é especialista nisso. Atacadão. O que mais me preocupa é esse. Ah, esse aqui também é refrigerado. Tem um tipo de inquilino muito específico, né? Esse aqui lá em Goiânia, acho bem estranho. Esse é feio, quer dizer feio. Acho feio, mas não quer dizer que os donos desses imóveis, tem até posto de gasolina aqui, rodoviária, não quer dizer que os donos desses imóveis, eles vão simplesmente abandoná-los aí. Gente, tem uma história por trás dessas empresas. Tem gente que investiu dinheiro. Aliás, eles pegaram, aceitaram essa proposta do fundo para reinvestir na empresa. Então, assim, não é que, vou ficar inadimplente só porque sim. Não. Imagina você vender o seu imóvel com 40%, 50% de desconto e você vai querer perder esse imóvel? Não, eu acredito que esses empresários eles vão fazer de tudo para pagar esse aluguel para poder reaver aquilo que é seu. Então, não me preocupa muito o portfólio, mas eu quero saber de você. Me fala aí o que você pensa sobre esse fundo. Você conhecia, você não conhecia, você investe, não investe, pretende investir? Não podemos negar que ele traz muito resultado aos cotistas, são rendimentos altos, mas tem o seu risco, né? Que é justamente essa questão do portfólio. Não são as melhores localizações, não são os melhores imóveis. Quando você vê um fundo que está no segmento de logística, mas você não pode comparar muito com aqueles galpões gigantescos que você tem nos fundos grandes, né? HGLG, BTLG, não se trata desse tipo de fundo. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado.